Ei artista, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Marcos Natel, eu sou o diretor da Atos Escola de Artes e hoje a gente tem um assunto muito legal que com certeza vai te interessar. Se você é bailarino e você curte a dança contemporânea, fica com a gente aqui que você vai aprender um pouco mais sobre todo esse universo da dança. Comigo está aqui a nossa professora tão querida, Jana Maria. Ela é coordenadora das danças aqui na Atos, né? Tem ajudado, contribuído demais. E entrou esse ano com a gente, ela já vai falar um pouquinho com você. E hoje, para poder falar de contemporâneo, lógico que eu trouxe ela porque tem muita experiência e vai poder discorrer um pouco mais sobre esse assunto contigo aí do outro lado. Jana, vamos lá. Se apresente para esse público maravilhoso que está te assistindo lá do outro lado. Primeiramente, então, antes da gente entrar no Bom do Dia hoje, eu sou a Jana Maria, eu sou professora na Atos aqui de balé clássico e de jazz, iniciante. E sou bailarina na IF Jazz Company, sob direção de Liane Fetzer, e fiz a Faculdade de Artes do Paraná com o curso de dança, né? Me formei em 2012. Então, Marcos, falar sobre dança contemporânea para mim é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque existe um certo tabu quando as pessoas param para falar sobre dança contemporânea. O que é dança contemporânea? O que não é dança contemporânea? O que para você, por exemplo, te fazer uma pergunta que eu acredito que quando vou conversar com alguém sobre isso, é a primeira coisa que eu pergunto e falo. O que é contemporaneidade para você? O que você considera contemporâneo? Hoje. Você pode, por favor, repetir para mim o que você acabou de responder? Para mim, estamos no hoje, é o contemporâneo. Contemporaneidade, gente. Então, eu ainda não entendo por que existe tanto tabu em função do que é a dança contemporânea. O que você vê, o homem, desde que aprendeu a se mexer, ele dança. Primórdios da existência da primeira manifestação de dança lá atrás. Dança ritual, né? Dança para comemorar caça, para comemorar a festa da colheita. Então o homem... Casamento, aniversário. E exatamente, festas rituais, chamadas de festas rituais. Então o homem celebra com dança, o homem chora com dança, peste negra, Idade Média, milhões de mortos. A dança, dançava-se até morrer. Por que dançava-se até morrer? Pela aflição das feridas no corpo. Sabia disso? O corpo era tomado de tamanha dor, de tamanhas feridas e doença, que o corpo precisava expelir aquilo de alguma forma. O desespero vinha em forma de movimento, de dança, conhecido como a dança macabra. Dançava-se até o seu limite da exaustão física, porque não se conhecia cura, era uma pandemia, né? Dizimou populações, foi característico de uma época da história da humanidade. Então, você vê, a dança está presente em tudo que a gente faz. O corpo mexeu, moveu, andou, dançou. Então, isso que ele respondeu aqui para mim, contemporaneidade, gente, é o hoje. Então, da onde que será que vem essa dança contemporânea? Ela vem ao longo dos séculos desenrolando e chegando em uma coisa que eu considero, assim, mais orgânica. Por exemplo, hoje você acordou igual ontem? Não. Não. Talvez hoje você tenha acordado um pouquinho mais cansado, talvez hoje você tenha acordado um pouco mais tarde. Eu, por exemplo, hoje acordei 3 horas mais tarde, gente, que beleza, do que eu estou acostumada a acordar. Mas o meu corpo já não acordou que nem antes. Eu já acordei mais devagar, já acordei um pouquinho mais preguiçosa, um pouquinho mais lenta do que quando já acorda de prontidão que tem que correr, pegar a condução, chegar no trabalho, dar uma aula, preparar uma aula e ir para uma reunião, certo? A mesma coisa acontece com a sua dança, com a minha, com a tua dança. Contemporaneidade, gente, assim como ela vem ao longo da história, ela vem para os corpos. De certa forma, se você for parar para pensar, é interessante quando se fala lá na Idade Média, as pessoas dançavam até morrer. A dança contemporânea era aquilo naquela época, né? Então, aquilo era a dança do tempo, do momento. Só que como que teve um ponto de virada? Por que o contemporâneo se chama contemporâneo? Ele tem uma metodologia, ele tem uma evolução. Como que foi colocado isso? Porque ele está hoje numa caixinha. Olha, isso aqui é contemporâneo, isso aqui é jazz, isso aqui é balé, isso aqui é hip hop, isso aqui é... A tendência que as pessoas têm de rotular tudo. Sim, né? Existe o rótulo. Por que uma pessoa vai escolher? Não, eu quero escolher contemporâneo e não escolher jazz. Assim, como que funciona isso na dança contemporânea?
O contemporâneo, ele vem de uma linguagem que permite para o corpo conhecer mais o que é orgânico dele. Como assim, Jana? Por exemplo, balé clássico, dança codificada metodologicamente, vários tipos de metodologia, porém, se faz uma aula de balé clássico aqui, você faz na Rússia, certo? É a mesma codificação. Jazz, uma dança um pouquinho mais livre, estou falando do contexto que a gente tem hoje a nível de escola, por exemplo. Jazz, uma dança mais livre, que permite uma liberdade maior de expressão corporal, bebendo de várias técnicas. Danças urbanas, similar ao jazz, trazendo a cultura, os movimentos, os estilos de cada movimentação. Uma dança mais à margem, né? Dança contemporânea. Já é a quebra disso tudo. Mas o que seria a quebra disso tudo? Proporcionar para o corpo entender o que ele faz, o que tem dentro dele, do que a gente é constituído, dos órgãos que estão ali, como a gente faz para mexer, a respiração associada a isso tudo. E também vem do teu estado corporal, de como você se sente. Por exemplo, o meu físico não é igual ao seu. As potências que eu tenho físicas não são iguais às suas. A dança contemporânea permite que a gente descubra o mesmo movimento ou a mesma nuance de movimento, explorando o que eu tenho e o que você tem, procurando o que é orgânico para o teu corpo e o que é orgânico para o meu. Daria para dizer então que a dança contemporânea ela é descoberta da própria pessoa para se entender quem ela é e uma dança que respeita esses limites. Se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência física, ela poderia dançar contemporâneo e tá tudo bem com isso. Com certeza, gente, com certeza. Porque permite para esse corpo entender o porquê e driblar as dificuldades que tem, tanto técnicas quanto físicas, quanto psicológicas, mentais, sentimentais. Então, eu gosto muito da dança contemporânea por conta disso. Por ela ter essa liberdade de mobilidade, ela permite que o corpo descubra novas potências e novas possibilidades. Trazendo isso para o nosso conteúdo histórico, né? Mas em que época, de onde que surgiu esse pensamento? Gente, se a gente for procurar lá atrás, na fase do iluminismo, a gente já vai ver uma tendência do homem em sair do padrão, em sair da caixinha que você comentou. Balé clássico. Você vê grandes companhias, um espetáculo, mas esse aqui não é clássico, esse aqui é contemporâneo. A necessidade do corpo de já vir quebrando regras técnicas e descobrir novas possibilidades, novas potências. Então a gente vê ali já no pensamento iluminista uma nova forma de fazer arte. A arte é muito rica para você estudar esse lado da contemporaneidade. Se você pegar lá a fase do iluminismo, as novas ideias, por isso se chama iluminismo. Acendeu a luz, veio, mudança, mudar. Para quê? Para sobrevivência, porque tudo é adaptável. A gente precisa se adaptar às circunstâncias. É uma resiliência. A gente precisa estar encontrando sempre meios de driblar o agora, o momento, a dificuldade e até as possibilidades, por que não? Né? Potencializar, favorecer o que a gente tem de melhor e o que a gente também não tem. Então, o movimento contemporâneo, ele bebe muito dessa influência. Então, você já enxerga isso lá para trás. Historicamente, costuma se datar no começo do século XX, né? Esse pensamento contemporâneo. Se você mergulha um pouco mais no estudo histórico, você já vê que não, que essa influência já vem de lá de trás. Quando tem o corpo preocupado em quebrar um paradigma. Se o corpo já está preocupado em quebrar um paradigma, é por quê? É porque ele já se cansou do lugar comum onde ele parou, onde ele estacionou. Já é um pensamento contemporâneo, gente. É o hoje batendo na tua porta, é aquilo que você falou agora. Né? Hoje está mais calor, né? A gente está vindo de uma semana onde até a semana passada a gente tinha aí um frio de 7, 9 graus. Hoje a gente está num calor de 30. É adaptação, é organicidade do movimento, corporal do movimento. Então a gente vê ali, né, aquela dança clássica vir sendo moldada, vir sendo trabalhada, oscilando com uma parte mais, sair tanto do nível técnico, mostrar a linha do movimento e passar para uma expressividade. Não estou dizendo que a parte técnica clássica não tem expressividade, não é isso. O que eu estou dizendo é essa exploração a fundo dessa expressividade. Da onde vem essa expressividade? Então a gente começa a encontrar isso lá na Hudson Dance Theater, né, que começa a ser um movimento onde uma série de artistas se reuniu a fim do quê? De quebrar esse paradigma.
lá por volta de 1960. Porém, antes, se a gente pegar documentários e pegar materiais acerca de Isadora Duncan tinha lá sua vivência clássica. O que ela queria? Ser livre. Então ela queria dançar, mover o corpo. Por que eu tenho que mover essa perna? Exatamente naquele padrão de perna colocada assim, corpo colocado assim, braço colocado assim. Eu não posso quebrar isso. Eu não posso experimentar a mobilidade que o meu corpo está pedindo agora. Gente, dança contemporânea é muito rica. Ela permite que você vá lá onde aquilo não dá, meu corpo não consegue se mover assim. Eu posso tentar, deve, né? Entender o que é uma coisa técnica, uma construção, mas saber que você pode a qualquer momento desconstruir aquilo e encontrar a tua identidade. Ficou muito claro essa ideia do que o contemporâneo é a dança de código aberto, a gente pode falar de certa forma isso? Que ela pode ir buscando aonde ela quiser, não precisa ser necessariamente só na dança, né? Pode ser ou na música, pode ser na escultura, nas artes visuais, no cinema, tudo, né? Ela é... Ele permite trazer para o corpo, por exemplo, a sensação que você teve com um filme, não figuradamente reproduzir aquilo que você viu no filme, mas a sensação que você teve ao se deparar com a cena do filme, trazendo, quando você vê uma escultura, o que move você e como você viu aquilo. É um pensamento acerca do que vai orgânico em você em relação a determinada coisa, entende? Ok, como é que a gente então, na dança e tudo, e como é que a gente coloca isso de forma metodológica? Como é que a gente encaixa, por exemplo, assim, beleza, Jana, legal, show, Marcos, entendi, lindo esse conteúdo. Como é que eu vou dançar contemporâneo? O que eu vou dançar? Por onde começa? Qual é a metodologia de ensino? Como que funciona isso dentro da dança contemporânea, sendo que ela é aberta? Então, gente, falar sobre essa questão metodológica do ensino do contemporâneo, ela é um pouquinho mais complexa do que quando você fala acerca do balé clássico, do jazz. Por quê? Justamente por ser um código aberto. Tudo pode ser tratado como contemporaneidade, mas para que haja um entendimento disso a nível de corpo, você precisa colocar algumas restrições a nível de objetivos, certo? Até para ter evolução, né, Jana? Exatamente. Seguir um passo a passo, ela saber... Não é só dançar por dançar, não, e sim entender para onde eu estou indo. É uma trilha de aprendizado, que a gente chama para o corpo entrar naquilo e começando a tornar aquilo natural, a fim de atingir o propósito final, seja ele qual for dentro da sua dança. Então nós começamos ali no primeiro ano, que seria um contemporâneo iniciante, onde o corpo ele não acessa de uma vez a sua identidade, mas a forma que ele tem de descobrir como chegar lá. Então a gente tem, num primeiro momento, dentro da dança contemporânea, o ensino do flow working. O que seria isso? Um trabalho de chão, onde o corpo vai aprender que a base dele é o chão. A gente caminha no chão, a gente dança no chão, o chão exerce uma força que vem de baixo para cima, é contra a gravidade, que é o que mantém a gente em equilíbrio, né? Seja ele estático, dinâmico, em relação ao universo, em relação ao teu ponto de partida ali como corpo, como indivíduo. Então, quando a gente trabalha ali nos primeiros anos do contemporâneo, o que a gente traz para esse aluno é justamente essa ambientação dele no espaço, trazendo as qualidades do movimento, que é o quê? Fluxo, o peso, espaço, tempo. É o peso que esse corpo ocupa num determinado espaço e a fluência desse movimento. Velocidade que esse corpo executa, mais lento, mais dinâmico, mais acelerado, em repouso, em pausa. Então a gente vai acessando essas informações em doses meio que homeopáticas, num trabalho de construção corporal. Então essa é uma metodologia que traz mais efeito do que você já acessar várias informações e jogar nesse corpo, que pode causar aí uma crise de identidade. Quando você fala, por exemplo, flow work, o pé da letra é um trabalho no chão, né? Exatamente. Não necessariamente o pé estar no chão, porque a gente está conectado ao chão, mas é a mão, é o antebraço, é o ombro, e é tudo essa experimentação, esse trabalho no chão. Seria como se o corpo se move. E ele reage ao chão, se conectando, se ele sente dor, se ele sobe, se ele desce, seria todo isso. Gente, e isso é até, eu diria que somático. Na verdade, a dança contemporânea, ela é colocada como educação somática, porque ela é um método até de prevenção.
Um corpo que aprende... O que é somático? Só para as pessoas... A se acoplar. Ele vem como um fator que ajuda o seu corpo a burlar uma deficiência, seja ela física, seja ela psicológica. Então ele é colocado até como uma forma terapêutica de recuperação do corpo, de ambientação corporal. Por isso que a gente chama de somático, porque ele é uma prática que permite possibilidades. Por exemplo, um praticante de dança contemporânea, de dança na sua ambientação geral, mas especificamente dança contemporânea, até quando ele for ao chão, ele vai, numa queda, por exemplo, ele vai ser um pouco mais poupado do que um corpo que não tem essa informação corporal. Porque ele vai rapidamente, instintivamente, acessar aquilo que ele está sendo treinado, que ele está sendo trabalhado. Então ele vai para o chão de uma forma que o chão absorva o impacto de uma queda, por exemplo. Por isso a gente chama de somático terapêutico. É essa ambientação, é aquele corpo entrar e usar o chão, seja para estar no chão, se mover no chão ou para se recuperar nele, para fazer essa subida. Usar o corpo a favor, o chão a favor do corpo e o corpo a favor do chão. Então é como se eles virassem uma coisa só e preparassem o embasamento para a complexidade maior do movimento. Você falando isso, né, me faz pensar, porque a gente tem aqui 4 vertentes da arte aqui dentro da escola da Atos, né? Que é o teatro, as danças, música e artes visuais. E você falando do contemporâneo, parece que eu estou, se eu não estivesse ouvindo contemporâneo, parece que eu estaria ouvindo teatro, que é também uma descoberta, é somático, você consegue se adaptar, e é muito importante ter, como o nosso teatro aqui dentro da escola, e isso acontece também no contemporâneo, ter uma metodologia de ensino, tanto que o nosso curso a gente batizou e nomeou como Forte You, que é o quê? O For do 4, que é esses nossos 4 pilares, né, que a gente tem, que é o teatro, a dança, a música e as artes visuais, e o 2, o 2, sabe quando você ouve aquela expressão, o cinema é a 7ª arte, a 2ª arte é a dança. Então a gente quis somar de forma a unir esses 4 pilares com a dança, com essa fortaleza que a dança tem, e You é para você. Então o Forte You também é uma entrega para você, que é essa questão de descoberta, de ressignificar os seus padrões de vida, né? E contemporâneo proporciona isso aqui dentro, né, Jana? Muito, gente. Eu acho muito bacana, pegando um gancho nisso que você falou, é uma metodologia muito interessante de inserir a contemporaneidade, porque isso traz a consciência do corpo para o que é agora, aquele hoje que você falou lá no começo da nossa conversa. Ele traz essa tomada de consciência de que um corpo nunca vai ser igual. Primeiro, um corpo nunca vai ser igual a outro corpo. Gente, não existe uma identidade a nível de digital igual. Não existe. Você pode olhar ali, é similar. Ah, meus risquinhos são ali, né? Não é igual. Não existe uma identidade igual a outra. Por isso que se chama identidade. Destrinchando a palavra lá vulgarmente falando, único, né? Induzido, próprio de identidade. Então a dança contemporânea permite esse corpo acessar. E quando isso aplicado de uma forma consciente também dentro da metodologia, vai proporcionar exatamente encontrar a sua identidade dentro desses pilares artísticos. É muito bacana mencionar nisso Pina Bausch. Pina Bausch, junto com a dança teatro, que é um dos norteadores do que é chamado, se fosse então caracterizar e englobar, colocar dentro de uma caixinha ali englobado que é contemporâneo, a gente tem Pina Bausch com a dança teatro dela, né? Onde se você pegar alguns dos grandes trabalhos dela, até fica aí, vou dar um ganchinho aí, uma palhinha para quem quiser procurar, Café Miller, você percebe um bailarino fazendo um movimento, por exemplo, algo simples, aqui. E daí com o passar do tempo, ele vai continuando o mesmo movimento, a repetição e a repetição. E cada vez que você vai vendo aquela repetição, você vê ele acelerando o movimento, ele ralentando o movimento, acelerando, acelerando. Quando você vê o que era aqui, virou outra coisa totalmente diferente. Ele já não recupera mais o início. Por quê? Porque o corpo está em constante transformação. O mundo está em constante transformação, que é essa mensagem que fica englobado no que ela quer dizer. Então, o que a gente entende, então, por fim, no contemporâneo? Constante transformação, mudança, ressignificação. Show!
Se você curtiu esse conteúdo, se ele fez sentido para você, compartilha com pessoas que querem, que já dançam, né? Não precisa ser somente o contemporâneo, mas também aquele que quer aprender um pouco mais de dança. A gente quer poder oferecer para vocês o nosso melhor, assim, né? Então, e se você quer se descobrir como pessoa, como bailarino, vai dar uma namorada com o contemporâneo. E a gente está falando, de repente você está numa outra cidade aí, não estou falando só aqui da escola, mas sim a dança, ela pode te fazer muito bem, ela pode ser transformadora na sua vida. Gente, muito obrigado, compartilhe esse conteúdo, dá o like, assina o canal aqui da Atos e estamos juntos em breve para mais conteúdos falando sobre esse universo da dança. Jana, muito obrigado, foi show de bola. Obrigada, gente. Foi um prazer poder conversar contigo Prazer hoje. foi meu. E em breve nos veremos. Cola com a gente, muita coisa bacana aí pra vocês, vale a pena. Valeu, galera. Tchau, tchau.